Pronto, está lançado, está já à disposição de todos o livro em formato de e-book, Conquista em Versos, a saga de uma cidade e a história que o tempo conta. O que me motivou a escrever esse livro, esse trabalho, é que há 3 ou 4 anos atrás eu estava visitando as barraquinhas temáticas, os festejos de final de ano, no Natal da cidade, e tinha uma com vários livros de cordel, que o professor Antônio Andrade Leal, o grande divulgador do cordel aqui em nossa cidade, em nossa região, estava com esse stand lá e com uma banquinha cheia de livros de cordel. E aí eu pensei, por que não contar a história de conquista em formato de versos? Eu pensei em cordel, mas preferi fazer mais livre em forma de versos populares, na cestilha, para que eu não ficasse preso ao cordel, nem fosse comparado com o cordel. Não sou cordelista, apesar de admirar muito, mas tem as suas métricas específicas que eu não tenho condições de me comparar ou me submeter. Tanto é que eu presto uma homenagem ao grande poeta, cordelista e repentista, que foi Patativa do Assaré. Então, presto essa homenagem a Patativa do Assaré, e em nome dele eu homenageio todos os cordelistas, todos os repentistas do Nordeste, essa arte fantástica e histórica também em nossa cidade. Durante esse trabalho de pesquisa, de leitura, a gente percebe a riqueza que é a história de Vitória da Conquista, em seus vários aspectos, nos aspectos familiares, nos aspectos das disputas políticas, nos aspectos econômicos, né? Conquista sendo uma rota de passagem do norte para o sul, do leste para o oeste, todos os pontos que passavam, que as pessoas saíam, passavam pelo arraial de Vitória da Conquista. Então, essa rota era obrigatória. Daí esse entroncamento fantástico que se tornou essa cidade pujante desse jeito. Os aspectos históricos de conquista, na medida que a gente começa a ler e a trabalhar com eles, é difícil ficar de fora. Então eu confesso que foi difícil para mim ficar de fora dessa história e não fazer as minhas inserções. Não que fosse com caráter de julgar, de comentar, não, porque a história a gente não deve julgar, são fatos que aconteceram com o estado de cada um, com o estado emocional da época, com as crenças da época, com a realidade de cada um. Então não entrei nesse mérito de julgar, não estou aqui para julgar nada nem a ninguém, mas entrei com inserções no campo emocional, não tem como ficar de fora. Então quando o Maneca Grosso estava acamado, eu imaginei ele pedindo a pena, o tinteiro, para escrever seu poema do adeus, que ficou mais ou menos assim: no meu estado não tenho muito tempo, a morte me espera afoita, caí em armadilha aracnídea por tentar defender os direitos meus, por ti conquista, lutei até a morte, não tem culpa desta minha desdita, o que defendi foi o certo, fui condenado por ter liberdade? Por Deus. Sendo assim, nasci para morrer no combate. Isidora, traga pena e papel. Filho, é hora da despedida. Escreva o título: Canto do Cisne, Adeus. E como essa eu me vi menino também, quando os tropeiros estavam distribuindo, eu imaginei, os tropeiros distribuindo as suas cargas, as suas encomendas, as mercadorias, e o menino ansioso, querendo saber do tropeiro como era a vida das crianças na capital.
em Salvador. E o tropeiro responde. Então, essas e outras, Lourença, o dilema de Lourença, numa viagem entre Pau de Espinho até Vitória da Conquista, cerca de 10 léguas, mais ou menos 50 e poucos quilômetros, e ela carregando os corpos dos 2 filhos assassinados em cima do lombo de um burro para entregar ao intendente e pedir justiça. Então ela chega em Conquista e deixa os corpos na escadaria da igreja e vai procurar o intendente. Ali estão os corpos dos meus filhos, enterre-os ou coma-os. E aí eu fiquei imaginando como foi essa viagem de Pau de Espinho até Vitória da Conquista. Então, são inserções que eu peço desculpa, sim, mas não consegui ficar de fora. Gostaria de dizer também que essas inserções que eu fiz, elas estão em itálico. Então, para diferenciar a história verdadeira, aquela que está sendo contadas nos livros, das minhas inserções, eu coloquei em itálico, para que vocês possam diferenciar o que é a história e o que é a intromissão minha naquela parte da história. Então esse é o livro, que ele cumpra a sua história, porque na verdade a arte não pertence ao autor, ela tem uma ânsia, o livro teve uma ânsia nesse tempo todo de se libertar, de ir para o mundo, de cumprir sua missão de informar, que é a missão de toda a arte, né? Então, não é do artista. Uma pintura, ela nasce e tem que ser liberada, né? É a própria arte, a ânsia da própria arte em se manifestar. Então, não é que a gente tenha esse ser dono da arte. A arte não pertence a ninguém, a arte pertence a todos. Então, a arte pertence ao mundo, a arte pertence a quem a aprecia. Ela pertence mais a quem a aprecia, a quem sabe reconhecer. Portanto, como diz Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos da própria ânsia da vida. Então, está liberado o livro, que ele cumpra a sua missão de informar e que chegue e que alcance a todas as pessoas que têm interesse em conhecer a nossa história, que a nossa história pertence a todos nós. É importante conhecê-la, não só as pessoas que são nativas, oriundas de Vitória da Conquista, as famílias tradicionais, mas todos aqueles que vieram de fora, porque se incorporaram a essa grande história. A história é como uma parábola da vida, e nós pertencemos a essa parábola e damos continuidade a ela. Em cada ato que nós fazemos, estamos dando continuidade a essa história, que ela não ficou lá no tempo, lá atrás, ela continua viva através de cada um de nós, seja os nativos daqui, as famílias originárias daqui, ou os que vieram de fora, contribuir com a nossa grandeza, com a história de Vitória da Conquista. Então, que siga em frente o livro. Muito obrigado a todos que lerem e deixarem seus comentários também, é importante. Muito obrigado.